Olá, sejam bem-vindos a mais uma formação do projeto Recuperação e Aprofundamento proposto pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Eu me chamo Shalimar Máximo, sou professora da rede estadual. Nesse momento me encontro trabalhando na Diretoria de Ensino Campinas Oeste com a formação de professores e tenho atuado mais especificamente na área da matemática. E eu vou seguir agora com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher parda, tenho os cabelos encaracolados, uso óculos e estou usando uma camisa jeans azul clara. E convido vocês, então, a seguirem comigo nesta formação. Vamos lá? Deixa eu colocar para vocês aqui, então. E damos sequência à nossa formação. Bom, antes de mais nada, quero colocar para vocês que vocês, assim que tiverem acesso ao material, vocês podem, então, acessar o caderno do Aprender Sempre por esse link que foi colocado aqui. E, a partir disso, então, pode realizar seus estudos, seus trabalhos, as suas anotações, sempre pensando, né, no melhor planejamento aí para os alunos, ok? Então, nós vamos seguir recuperando os nossos objetivos, tá? Para hoje, nós queremos recuperar, por meio da linha do tempo, a trajetória formativa que desenvolvemos até este momento. Apresentar as ideias que compõem o pensamento estatístico, com foco na leitura de dados. E analisar uma aula da sequência didática 6, observando qual o foco da leitura de dados que está presente em relação ao pensamento estatístico. E assim, finalmente, nós colocamos algumas sugestões para vocês fazerem o desdobramento, então, desse trabalho na ATPC, na escola, sempre retomando aqui com a ênfase no pensamento estatístico. No primeiro momento, então, nós vamos fazer a recuperação dessa linha do tempo, olhando para tudo que estudamos até esse momento. No segundo tempo, nós vamos apresentar as ideias que compõem o pensamento estatístico, com foco na leitura de dados. Passamos, então, ao terceiro momento, onde nós vamos analisar uma aula da sequência didática 6, e vamos observar quais são os focos de leitura de dados que estão presentes em relação ao pensamento estatístico. E, num quarto momento, discutiremos sugestões para o trabalho da ATPC com um foco no pensamento estatístico. Então, vamos lá para o nosso primeiro momento, e nós vamos retomar aqui, né, a nossa formação, lembrando que estamos, desde o início do ano já, trabalhando com os pensamentos, já passamos pelo pensamento aritmético, passamos pelo pensamento geométrico, né, e tudo isso sempre pensando em trazer a nós, né, professor, nós queremos entender o que está por trás do material, como esse material é constituído, e, com certeza, ampliar o nosso conhecimento aí, para que no momento do planejar, no momento da gente levar isso para a sala de aula, a gente tenha uma apropriação maior aí desse conteúdo, tá certo? Nossa formação, então, chega nesse sexto encontro, se computarmos o trabalho exclusivo destinado às sequências didáticas do Aprender Sempre. Nossa escolha para as nossas discussões tem sido, então, os tipos de pensamento que citei para vocês, que permeiam as formas de raciocinar dos estudantes e permite compreender algumas das dificuldades que eles enfrentam no decorrer das suas aprendizagens. No primeiro bimestre, nosso foco foi o pensamento aritmético. Na sequência 1, então, nós trabalhamos com pensamento aritmético voltado para números, quantificação, sequenciação, ordenação e comparação. Na sequência didática 2, tratamos das operações de adição e subtração e os seus significados no campo aditivo. A ideia de composição, comparação, transformação e composição na transformação. Fomos, então, na sequência 3 e retomamos o campo aditivo, trazendo a mudança, tá, do lugar da incógnita, né, e ali, com base, então, nas situações problemas, nós estamos vendo, então, que a incógnita mudando de lugar vai trazendo novos desafios aos alunos. Já no segundo bimestre, trouxemos para reflexão dois tipos de pensamento, o pensamento geométrico e o pensamento estatístico. Na sequência 4, discutimos o pensamento geométrico e o que ele envolve com as relações espaciais e com as formas. Nas relações espaciais,
percebemos a importância de apresentar situações em que as crianças pensem sobre a localização e a movimentação, que elas façam registros tanto orais quanto escritos, para que possam ir se apropriando dessas noções espaciais. Mas também discutimos que o pensamento geométrico relacionado com as formas e suas implicações com os diferentes níveis de compreensão. Então, nós estudamos os níveis de Van Hille, nível de reconhecimento, análise, dedução informal e dedução formal. Na sequência didática 5, nosso foco foi o pensamento estatístico e as formas de pensar sobre os dados, pensar na representação dos dados e pensar sobre as medidas estatísticas. Agora, na sequência didática 6, retomaremos o pensamento estatístico, mas observando sempre a complexidade agora da interpretação dos dados. Este será o foco da discussão que vamos desenvolver hoje. Então, nesse segundo momento, nós vamos olhar aqui para o pensamento estatístico com foco na leitura dos dados. Como nós vimos na sequência didática 5, já tratamos do pensamento estatístico observando alguns tipos de pensamentos. Lembram-se? Falamos sobre o pensar sobre os dados, o pensar sobre a representação dos dados e o pensar sobre as medidas estatísticas. Mas sabemos que para que este pensamento seja compreendido, é necessário um trabalho intenso com a leitura e com a interpretação de dados, quer seja ele apresentado em tabelas ou gráficos. E será justamente este foco que vamos discorrer na formação de hoje. Para que este trabalho, então, possa acontecer, é importante nós retomarmos alguns dos elementos que constituem o desenvolvimento do pensamento estatístico e que se encontram na estrutura do trabalho com os dados apresentados em tabelas ou gráficos. Primeiramente, sempre que nós trouxermos uma atividade como essa para o nosso aluno, e nós estivermos apresentando, trazendo esse contato para ele, sempre chamar a atenção que nossa tabela ou nosso gráfico sempre terá um título, né? E o título, por si só, já vai nos dar pistas daquilo que o gráfico vai tratar, ou a tabela, tá certo? Então, por exemplo, neste título, Médicos Especialistas em Geriatria por Região Geográfica Brasileira, eles trazem uma primeira aproximação com esse significado dos dados. Depois, a questão da procedência dos dados, e se a fonte é confiável. Aqui, eu quero fazer, inclusive, uma ressalva do quão importante é a gente já ir trabalhando com o nosso aluno, de que dados que são retirados da internet, que chegam até nós pela mídia, é muito importante que a gente cheque, né, da onde vem, qual a procedência desse dado, para saber se ele é confiável, principalmente porque nossos alunos farão atividades, trabalhos, pesquisas, né, e eles vão na internet realizar. Então, aqui é um ótimo momento para se trabalhar com relação à fonte. É interessante também olhar se há legendas, neste caso, há uma indicação da procedência dos dados que está indicada por um número de asteriscos, né? O primeiro é o Conselho Federal de Medicina, o segundo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bom, como indicamos no slide anterior, nós trouxemos estes mesmos elementos de identificação, como o título, a fonte, a legenda, o tipo de portador, vamos voltar aqui, para ser analisado. Então, no slide anterior, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma tabela, né? E continha esses mesmos dados. Agora, nós estamos aqui com um gráfico e que também possui a sua identificação, a origem dos dados, tá certo? E aqui ele traz toda uma informação visual também para ser discutida com o aluno. Neste caso aqui, o título do gráfico como primeira aproximação, é a prevalência de excesso de peso e de obesidade na população adulta, de 20 anos ou mais de idade. Então, a gente já vai entendendo aqui de que se constitui. Então, o aluno vai perceber a fonte dos dados é o IBGE, onde foi tirado, né, o acesso, quando foi feito, né, e aí nós temos aqui as legendas, e nós vamos percebendo que nós estamos com um gráfico de colunas, tá? E nesse gráfico, então, ele traz as informações, e a legenda, ela está ali por cor também, então é interessante que o professor vá trazendo essas questões e levantando para que o aluno possa perceber essa leitura imagética também, né? Essa cor ali, nós temos
em azul as questões, o percentual de obesidade, e nós temos de laranja, então, o excesso de peso. Depois de chamar atenção para os elementos constitutivos de gráficos e de tabelas, então vamos observar a complexidade que acontece na interpretação dos dados. Para isso, nós vamos nos utilizar de Curcio, 1987, o nosso teórico, que discute que os gráficos podem ser vistos de três diferentes maneiras, né? Ele pode ser visto a partir da leitura dos dados, né? Ele pode ser entendido a partir da leitura dos dados, e aqui nós vamos usar algumas abreviações para ficar mais fácil da gente colocar essas informações na tela para vocês, tá? A leitura pode ser entre os dados, então vai ficar sendo o LE, e a leitura para além dos dados, que nós chamaremos de LA. O primeiro nível de leitura é a leitura dos dados, que denominamos por LA. Desculpa, a leitura dos dados nós identificamos por LD. Vamos lá. Ela é feita de forma literal, sem nenhuma interpretação. Então, o exemplo apresentado ajuda na compreensão do significado. O gráfico apresentado mostra as brincadeiras preferidas pelos pais dos alunos do segundo ano A. E a intenção das perguntas formuladas é que os estudantes identifiquem no gráfico, primeiro, qual foi a brincadeira que teve maior votação pelos pais, tá? E depois, qual a brincadeira que teve apenas 3 votos. Então, nós estamos fazendo aqui a leitura dos dados, eles estão explícitos, colocados aqui nesse gráfico, e o aluno, então, tem que buscar aqui dentro essas informações. Então, no primeiro item, nós vemos a identificação se dá pela maior coluna, que é onde o aluno vai identificar, e no item B, os estudantes vão verificar que a votação 3, né, ele vai estabelecer um comparativo das colunas, então, entre a maior, entre a menor, vai buscar a tabela, então, que teve apenas 3 votos, né, e aí ele vai, então, identificar que o pular corda é que teve, então, apenas 3 votos aí pelos pais. No segundo nível de leitura, é a leitura entre os dados. E aqui já se exige um nível de complexidade maior do estudante, porque ele precisa combinar as informações que estão implícitas com as novas relações matemáticas. Para isso, iremos observar o mesmo gráfico, mas agora com novas perguntas que vão possibilitar uma maior imersão dos alunos nos dados apresentados. A primeira pergunta pede para que as crianças identifiquem quantos pais brincavam de pique-esconde e de passa-anel. Então, 4 pais, passa-anel 4, então nós temos o total de 8 pais. A segunda pergunta quer saber quantos pais participaram da pesquisa. A amarelinha, então, foram 4 pais, pular corda 3, passa-anel 4, pique-esconde 4, e 5 Marias, 5 pais, e outras brincadeiras, 3. Então, quando nós juntamos todos os pais que participaram, nós temos um total de 23. Então, neste nível, é possível observar que todos os dados aparecem no gráfico. No entanto, para responder algumas das perguntas formuladas, precisa-se reorganizar as informações e combiná-las para poder encontrar a resposta às perguntas. Para além das questões de interpretação que estudamos, também é importante para nós, professores, conhecermos os tipos de gráficos e apresentarmos para os nossos alunos. Não vamos nos deter muito sobre esse assunto, mas fica, por exemplo, aqui a indicação, professor, para que você possa buscar conhecer um pouco mais sobre o assunto. Neste caso aqui, nós estamos tratando com um gráfico de coluna, né, em que ele vai exibindo as categorias. A seguir, nós vamos falar a respeito da leitura para além dos dados. As informações, elas não se encontram no gráfico, mas é possível, a partir delas, fazer inferências sobre sua ocorrência. Então, isso é possível observar, por exemplo, neste gráfico de linha, que nós temos aqui, que nós percebemos aqui uma tendência, né, em relação à existência da geladeira e televisor nos domicílios brasileiros, né? Então, nós temos, novamente, o título, nós temos as fontes, e é importante, professor, que, novamente, ao apresentar aqui, né, o gráfico de linhas, por exemplo,
você também faça uma leitura minuciosa com seu aluno, porque o gráfico de colunas é o mais comum que se apresenta aí no dia a dia, mas nós temos muitas situações com gráfico de linhas, nós vamos apresentar outros tipos de gráficos, então, ele traz, sim, muitas vezes um pouco de, o aluno vai ali conseguir fazer alguma inferência, né, mas é necessário que você chame atenção para esses dados, para que você converse com ele, para que você retome ali quais são as informações que estão explícitas nesse gráfico, sempre para que ele vá se familiarizando, então, com essas situações, tá certo? Vamos observando, então, essa questão da estabilidade de bens duráveis, e aí a pergunta é, você saberia dizer qual a tendência para os próximos anos? Aumento, diminuição ou estabilidade dos bens duráveis apresentados? E, inclusive, porque ele está falando da geladeira, do rádio, da televisão e do microcomputador. Então, essa leitura, essa informação que está sendo solicitada aqui, não há uma resposta no gráfico em si, mas o gráfico traz, sim, alguns pontos que é a tendência que pode acontecer se as linhas permanecerem as mesmas, se os dados permanecerem, né, nessa progressão, então o aluno consegue justificar. E aqui nós estamos fazendo o quê? Uma leitura para além dos dados. Este gráfico aqui, então, é o gráfico de setor, também muito conhecido dos nossos alunos, né? Ele é usado para fazer comparação entre grupos. Então, também é importante apresentar, trazer para os alunos, né, essa questão ali da identificação, da legenda, olhar com os alunos ali como está distribuído, né? E, professor, se aprofundar um pouco mais, então, em cada um dos tipos de gráfico, para que você possa, com essa apropriação, então, trazer para o aluno e expor melhor essas diferenças para ele. Nós vamos agora para o terceiro momento da nossa formação, que é a análise de uma aula do material do Aprender Sempre, que está relacionada com o pensamento estatístico e com base nessa discussão que acabamos de fazer. A aula que nós vamos trabalhar, né, é a da sequência 6, a aula 5, e nós vamos olhar para a estabilidade do currículo paulista, que é a EF 04MA27, ler, interpretar e analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações nas diferentes áreas do conhecimento e produzir um texto com síntese sobre a sua análise. Vamos olhar para essa habilidade de uma maneira mais específica. Se nós olharmos aqui no processo cognitivo, né, o que está colocando é analisar. O significado da palavra análise é separar um todo em seus elementos, né, ou partes, componentes, e aí nós vamos investigar, examinar minuciosamente, né? Então, é isso que a gente já vem fazendo desde a primeira tabela apresentada, que a gente vem separando ali aquele todo, vem apresentando para o aluno essas partes e como elas vão se relacionando. Nosso objeto de conhecimento são os dados que nós vamos analisar. Então, os dados, eles se encontram distribuídos na tabela simples ou numa tabela de dupla entrada. E aí, é interessante saber que a tabela simples, por si só, ela já tem duas entradas de dados. Então, nós precisamos entender isso quando a gente já olha para uma tabela, normalmente ela traz essas duas informações, porque muitas vezes confunde-se a tabela de dupla entrada como sendo duas informações. Não, na tabela simples nós já temos a entrada de duas informações. E aí sim, na tabela de dupla entrada, nós temos 3 ou mais informações e que elas vão se relacionando entre si. Interessante também ali, com o contexto modificador, os dados, eles devem ser analisados através das áreas de conhecimento. Então, se nós estamos falando de um gráfico pensando estatisticamente, nós estamos na área de matemática, mas ele pode trazer uma informação de geografia, ele pode trazer uma informação na questão literária, ele pode trazer uma informação política, ele pode trazer uma informação na questão medicina, enfim, essa análise tem que ser feita, então, dentro dessa área de conhecimento. E aí é interessante fazer a produção de um texto com essa análise, né, para que, de fato, então, o aluno consiga
perceber esse todo. Então, vamos observar que o início da habilidade pede que ele faça uma análise. Ele vai separar esses componentes, ele vai observar as suas partes constituintes e, ao final dessa análise, então, ele junta novamente esse todo e aí, com tudo aquilo que ele analisou, ele vai fazer a produção, então, de um texto síntese para essa análise. Então, nesse momento, vamos olhar aqui para a aula 5. Essa aula, ela tem uma tabela de dupla entrada, que nós vamos ver aqui, ó, que nós temos os produtos, nós temos 4 colunas aqui, acho que vai ter que ser aqui mesmo, nós temos produtos, quantidade, preço, valor gasto, tá? Então, essa coluna, o professor já vai chamar atenção, já vai começar a fazer essa análise com o aluno. A aula diz, né, a situação problema. Lucas e sua mãe Paula foram ao supermercado para comprar alguns produtos. Enquanto fazia as compras, pediu que Lucas anotasse na tabela o preço dos produtos que ela iria comprar, além do valor que seria gasto nas compras. Então, aqui nós já temos um contexto para essa tabela, né, que surge aqui, que aparece para o aluno, e o que está sendo colocado nela, quais são as informações que estão aqui. Então, nós vemos que nós estamos falando de uma ida ao supermercado, tá? Então, essa tabela tem esse sentido, essa função. Ele vai anotar os produtos, ele vai anotar os preços e ele vai calcular o quanto seria gasto, tá? Então, aqui nós já estamos indicando que essa função social da tabela aqui, então, que é esse controle aí de gastos, de preços, que a mãe do Lucas, né, que a Paula está fazendo com ele, então, no supermercado. Essa leitura do enunciado, ela é importante, porque muitas vezes, como o gráfico, a tabela, ele já chama muito a atenção logo de cara, o aluno, às vezes, passa os olhos pelo enunciado e acaba por não se deter no significado das coisas que estão sendo colocadas. E, como eu disse, ali ele já vai dando pistas e já vai norteando, já vai contextualizando essa situação para o aluno. Nós discutimos essa importância de olhar para o título, observar a fonte. Neste caso, as informações estão aqui presentes nesse enunciado. Bom, observe que ele traz o local onde os dados foram retirados e o porquê foram colocados nessa tabela. Então, a temática do supermercado, o fazer compras, ele aproxima o aluno dessa atividade, possibilitando que ele estabeleça relações com o seu cotidiano. A partir, então, dessa leitura, o professor começa a levantar os conhecimentos prévios que os alunos trazem no seu dia a dia. Então, vocês saem para fazer as compras? Quem faz uma lista de compras antes de ir ao supermercado? E durante a compra, quem tem o hábito de ir anotando os preços, mesmo que arredondando e calculando mentalmente quanto está gastando, né? São perguntas que o professor pode fazer para ir, então, conversando com os alunos e entendendo se eles compreendem a função de uma tabela. Aí o professor vai chamar a atenção para o título das colunas, como eu fiz com vocês, né, como a gente já olhou aqui. Em seguida, é interessante observar para a coluna e o que cada dado tem relação com as outras colunas. Então, se eu olho, por exemplo, na coluna, eu tenho produto, arroz. A quantidade de arroz é um pacote de 5 quilos. O que significa a coluna do valor gasto? Então, o aluno precisa me trazer essa informação. Ele precisa dizer, olha, a coluna do valor gasto, ela é o total, porque ali eu comprei um pacote de arroz, mas se eu vou no macarrão, eu comprei 2 pacotes. Então, o preço do pacote é R$ 2,50, e o total da minha compra vai estar, então, na coluna do valor gasto. Então, essa primeira leitura, ela é a questão da etapa da leitura dos dados. E as questões que são pontuadas são justamente para extrair as informações que estão claramente expostas na tabela, tá? E aí nós temos as perguntas que são colocadas aqui. Isso, tem uma isso. Dentro aqui, por exemplo, qual o preço do pacote de bolacha recheada? Então, nós vemos que o aluno tem que voltar na tabela e olhar. Essa informação está ali, está explícita, né? R$ 2,50 o pacote. Quantos litros de leite a mãe do Lucas comprou? 6 litros. O que representa na tabela o valor de R$ 9,00? O valor gasto na compra de 2 quilos de banana. E quanto Paula gastou com a compra do molho de tomate? Ela gastou R$ 4,50.
Então, nós estamos observando que está tudo ali, né? O aluno apenas retoma na tabela essa leitura e extrai, então, as respostas, né? Essa é a leitura dos dados, mas agora nós vamos ver, então, a leitura, por exemplo, entre os dados, né? Inclusive, se vocês observaram, nós estamos falando aqui de uma tabela, tá? Então, nós estamos explorando uma tabela. Nós vimos lá atrás, na discussão teórica, um gráfico, e agora aqui nós estamos explorando essa discussão, que pode ser feita também com a tabela. Quando nós observamos essa atividade, na leitura dos dados, é possível também, né, elaborar questões para que ele avance. Quando você olhar essa atividade no Aprender Sempre, você vai ver que essa é uma proposta além que nós estamos sugerindo para que você faça em sala de aula. E quando você olhar, por exemplo, já uma tabela pronta, uma atividade, é legal você ver que ali, por exemplo, tem a leitura dos dados. Então, todas as perguntas feitas é a respeito das informações que já estão explícitas na tabela, mas não tem a leitura entre os dados. Então, como professores, nós planejaremos, vamos montar algumas perguntas e vamos fazer, então, essa relação entre os dados. Por exemplo, podemos questionar o quanto vale o pacote de arroz. E também podemos comparar ao quanto vale um pacote de bolacha. Neste caso aqui, se você compra, um pacote de macarrão. Se você compra um pacote de macarrão a R$5, 2 pacotes de macarrão, e a bolacha recheada, 2 pacotes, e aí vem a pergunta assim, qual dos dois oferece uma boa alimentação em casa? Então, olha que interessante. Nós temos 2 produtos sendo oferecidos, a tabela coloca o preço dos produtos idêntica, eles são iguais, mas nós podemos levar nosso aluno a avaliar já questões de uma boa compra, de uma boa alimentação, daquilo que vai ser mais saudável para ele, né? O quanto que o pacote de macarrão, quantas refeições vai ser? Vai ser para uma pessoa só ou vai dar para mais pessoas? Né? Enquanto que um pacote de bolacha, muitas vezes, a gente sabe, né, que uma pessoa só pode dar conta dele. Então, essa leitura entre os dados, né, ela vai trazendo, então, essa consciência econômica, né, de valor, de consumo, e a gente vai, então, colocando para o nosso aluno trazendo para o nosso aluno, né, essa capacidade, então, para que ele consiga ali olhar entre os dados e fazer até ele mesmo trazer outros questionamentos. Na sequência, a partir de questões como essa, você pode ir além, né? Nossa proposta é que você vá para além da leitura, né, entre os dados e vá para além dos dados. Então, o professor pode levantar questões, por exemplo, se com esse valor aqui, com os produtos que estão aqui, que são vários produtos constituintes da cesta básica, o nosso cidadão, ele tem condição de comprar essa cesta básica? Ele tem condição de comprar esses produtos? Né? Ou perguntar, então, sobre o porquê. Por que você vai ao mercado e faz o registro de preços? Né? Por que você controla as coisas com uma lista? Né? Isso tem a ver com as finanças domésticas. Então, são questões que não estão explicitadas na tabela, não estão entre os dados da tabela, mas é possível, então, ir além deles. Então, nós seguimos agora para um quarto momento, que é a sugestão de atividades para o desdobramento do ATPC na escola. Então, nesta formação, o que nós fizemos? Nós retomamos o pensamento estatístico com alguns elementos que ajudam na compreensão desses pensamentos. Então, o título, a fonte, se há ou não uma legenda, suporte para a apresentação dos dados, que pode ser um gráfico ou uma tabela. Vimos que a complexidade da leitura pode interferir na compreensão das informações apresentadas em gráficos e tabelas, e os fatores que podem interferir estão relacionados aos níveis de leitura que se apresentam nas questões formuladas. Nesse sentido, compreender os níveis de leitura permite que o professor possa ajustar as situações de ensino e, assim, completar as atividades para que seus alunos avancem na compreensão leitora dessas informações. Então, nossa sugestão é que você revisite a sequência didática 6 e faça, então, a sua análise a partir dos dados aqui que foram colocados. É interessante revisitar, pois, há atividades que se utilizam de tabelas para organizar as informações. Ao mesmo tempo, também levantar problematizações que permitam aos estudantes refletir sobre os dados apresentados. Nesse processo, analise as aulas
veja se elas fazem uso de tabelas, de gráficos, identifique o tipo de leitura que está presente, se é uma leitura de dados, se é uma leitura entre os dados ou uma leitura para além dos dados. Se a atividade propôs a leitura de dados, você pode completar, né, essa leitura entre dados, principalmente se os estudantes estiverem entre o primeiro e o segundo ano. Se os estudantes já estiverem do terceiro ano em diante, proponha perguntas, então, para que ele vá além dos dados. Então, lembrando sempre que esse trabalho com a tabela e com os gráficos, ele precisa de uma constância, né? O nosso aluno precisa ter o contato inicial, mas ele precisa, depois de familiarizar, ele precisa ter oportunidade de ter novamente contato com gráficos e tabelas, inclusive gráficos diferentes, tabelas simples, tabela de dupla entrada, para que ele, então, vá exercitando esses conhecimentos que foram pontuados. Bom, depois de você fazer esta análise e poder completar as atividades com novas questões para a melhoria da leitura de dados, creio que é interessante, você gostaria de saber as aprendizagens que os seus alunos conseguiram construir em relação ao pensamento estatístico. Pensamos em um instrumento bem simples, que pode ser feito periodicamente, para que você acompanhe a evolução deles. Para isso, você pode elaborar duas situações, uma envolvendo o uso de tabelas, simples ou de dupla entrada, e outra com o uso de gráficos de colunas ou barras, e propor questões para que os alunos tenham que fazer a leitura entre os dados, dos dados e além dos dados. Peça que eles resolvam situações propostas e verifique se o nível de leitura em que eles estão, né, e assinale aqui, mantenha essa planilha atualizada para você organizar ali e saber onde o seu aluno está. Então, nós deixamos aqui como sugestão, e é um modelo, e aí, professor, você tem toda a liberdade de adaptar da melhor forma ali, que ficar para você em sala de aula, mas nossa ideia é de que você tenha visualmente esse controle de como seus alunos estão, né, para que você possa, então, caminhar, né, quais as questões que seus alunos têm dificuldade. Às vezes você vai colocar aqui o nome do estudante e você vai propor, então, a atividade com a tabela. E aí você vai perceber que seus alunos todos conseguem fazer a leitura dos dados, que são aqueles que estão explícitos na tabela. Mas quando ele vai fazer a leitura entre os dados, você observa que ali nas suas anotações, uma boa parte dos alunos não consegue fazer essa leitura. Então, isso já é um indicativo para o seu planejamento, onde você vai retomar a tabela, seja ela de simples ou de dupla entrada, e você vai propor questões justamente para que seu aluno trabalhe com a leitura entre os dados da tabela. Ou então você pode chegar aqui na atividade que tenha o uso de gráfico, e aí você vai fazer a proposta e vai observar que a leitura dos dados é feita, que a leitura entre os dados também é feita, mas, por exemplo, por você estar de um terceiro ano, quarto ou quinto em diante, a leitura para além dos dados ainda precisa, então, de avanços. E é aí que você vai preparar a sua aula, planejar, para que seu aluno, então, seja desafiado a encontrar essas relações, né? E aí, nisso, você vai trabalhar com todo aquele conhecimento que é abordado em geografia, em história, os dados que são trazidos da mídia. Você pode propor outros gráficos que são colocados, por exemplo, nos jornais, de situações cotidianas, que seus alunos tenham esse contato. Então, lembrando sempre que se você apresentar um gráfico diferente para o seu aluno, né, ele precisa da primeira, precisa da segunda, precisa da terceira vez do contato, para que ele se familiarize. Então, às vezes, quando apresentamos o gráfico de um determinado tipo, o gráfico de setor ou o gráfico de pizza, como nós conversamos, e nós apresentamos ele apenas uma vez para o nosso aluno. Então, o que acontece? Nosso aluno apresentará dificuldade, sim, possivelmente até na leitura dos dados, porque é um gráfico novo, é uma forma diferente. Então, é preciso que o professor retome e dê tempo, então, para que o aluno se aproprie desse conhecimento. E aí sim, professor, então, você pode fazer esse controle aqui, né, esse registro, né, de como o seu aluno está na leitura do gráfico de pizza, por exemplo, tá certo? Bom, passamos então à sistematização da nossa formação. O que nós vimos no encontro de hoje? Nós recuperamos, através da linha do tempo, a trajetória formativa
desenvolvida até agora. Nós apresentamos que o foco da formação estava relacionado à complexidade da interpretação dos dados, sejam em tabelas, né, ou em gráficos, e trouxemos os 3 níveis de leitura, tá certo? Que é a leitura dos dados, entre os dados e além dos dados. Analisamos uma sequência didática, uma aula da sequência didática 6, que nos permitiu refletir, então, sobre a leitura dos dados. E também trouxemos uma sugestão para o trabalho no ATPC, incluindo uma planilha para o mapeamento das aprendizagens dos estudantes em relação à interpretação dos dados estatísticos. Bom, professor, ficamos por aqui. Conte para nós o que achou das formações. Você tem o QR Code ou o link, acesse e diga para nós como está sendo essas formações para você, né, o como é importante ou o que tem trazido de acréscimo no seu planejamento, no seu dia a dia. Para nós é sempre muito importante ouvir o que você tem a dizer. Deixamos aqui as referências, caso você queira fazer um complemento no seu momento de estudo, né, nós deixamos aqui todos os teóricos que nós temos usados, então, em nossa formação. Eu quero agora, nesse momento, descompartilhar aqui a minha tela com você. Quero agradecer por ter ficado comigo até esse momento, por esse momento de estudo que nós tivemos, né, e desejar a você aí um ótimo trabalho, então, com os gráficos e tabelas. E até a próxima formação.